Nous militons pour que la somos sûreté, la defensores radioprotection da et la protection segurança, de da l'environnement radioproteção e da proteção do meio ambiente seja Donc, ça nous oblige maximizada. effectivement E isso nos à obriga émettre efetivamente parfois des a emitir qui ne vont pas pareceres pour que le às nucléaire, vezes mais c'est pas, nem ça veut- sempre são signifie a favor do pas que nuclear, nous mas isso não quer rejetons dizer que cette, sejamos énergie. antinucleares ou que rejeitemos esse Mais tipo de simplement energia. dire ça. Alors, vous m'avez Simplesmente posé gostaria comme de fazer question, esse une adendo. question As très quantas intéressante. perguntas que me foram Pourquoi feitas, la muito France n'a interessantes, pas por suivi que a l'Allemagne? França não Eh bien, seguiu l'Allemagne o caminho da avait Alemanha? déjà Pois bem, pris a cette Alemanha já décision plus ou tinha moins tomado essa d'arrêter decisão assez rapidement ses de, réacteurs. de parar os seus Alors reatores. c'était moins rapide que ce qu'elle a fait, Foi puisqu'elle a algo arrêté menos tous rápido, les pois réacteurs eles du pararam type todos os Fukushima, reatores desse parce tipo que de elle a pensé Fukushima, qu'ils étaient pois eles pensaram possiblement que capables possivelmente d'avoir un estariam accident. Eh bien, sujeitos a acidentes. l'Allemagne, donc, avait déjà Então, pris só para une position esclarecer, a qui Alemanha était já tinha d'arrêter tomado ses uma posição réacteurs de parar os au seus bout d'un reatores certain temps, et após donc um elle avait certo donné tempo, un então calendrier. já tinham colocado Et- um prazo mais- para isso, Et puis, e elle a pois avancé a le Alemanha calendrier até pour les adiou réacteurs du pra, même não, type adiantou o que prazo ceux de Fukushima, para c'est-à-dire les os reatores BWR. que fossem do mesmo modelo dos de Parce qu'elle a Fukushima, pensé que, pois a Alemanha pensou justement, comme que il y en avait qui justamente, étaient semblables, já que haviam c'était esses reatores peut-être, semelhantes, c'était normal, talvez disons, eles de prendre des poderiam précautions. ser Voilà. Donc, mais c'est ce qu'a pris perigosos, então l'Allemagne decidiram comme, tomar precauções ce qui quanto a est esses tout à reatores fait semelhantes aos de Fukushima. possible. Mais la France Mas a n'était pas França sur cette longueur d'onde-là. não estava Elle no a mesmo effectivement percurso, pris la pois décision efetivamente a de França faire tomou a decisão non pas les stress tests, de não mais des fazer esses testes de estresse, évaluations mas fazer complémentaires de avaliações suplementares de segurança. Et ces E évaluations essas complémentaires de avaliações sûreté ont suplementares de été segurança menées avec rapidité, foram feitas c'est-à-dire rapidamente, que ou EDF seja, a dû fournir a EDF 19 teve que rapports, fornecer 19 relatórios, parce providenciar, que dans ces évaluations já que nas complémentaires de suas sûreté, il était avaliações prévu complementares de segurança, tous todas les as sites nucléaires. sítios Mais nucleares, todas les as plus centrais nucleares estavam dangereux semblaient inclusos. être ceux E os mais d'EDF. perigosos pareciam ser os de Disons CDF, ceux sur lesquels il pouvait y avoir un aqueles accident. onde poderiam Bom, et haver puis, il y avait acidentes. E, effectivement pois bem, La Hague, havia que de fato est La Hague, effectivement un endroit a central où il y a nuclear des de La Hague, piscines onde qui existem contiennent piscinas que des contêm combustibles en train combustíveis de que estão refroidir, mais se ces piscines sont resfriando, mas dangereuses essas parce piscinas qu'elles são ne sont pas perigosas porque bunkerisées. elas não são Donc, s'il y muito avait un bem problème, fiscalizadas. ça pourrait prendre l'étendue. Donc c'est pour ça que c'est... Alors il y avait ça, et ça veut dire Não que são bem resfriadas. ce qui a été Então, fait, o que donc, foi feito, a permis, portanto, permitiu à l'autorité de sûreté às et autoridades de à segurança e ao Instituto de Radioproteção e de Segurança Nuclear de analisar todos esses relatórios, dar um parecer e, de sobretudo, donner des prescriptions fornecer à EDF avec des délais sévères. recomendações com Donc, c'est ça qui a prazos été fait. severos. Et E isso donc foi ça veut dire feito, que, ça c'est la ou c'est une seja, première, essa foi a et suite primeira à des onda analyses de complémentaires ações. de Fukushima, Em seguida foram feitas análises réacteurs complementares sobre a situação de ont Fukushima. eu de nouvelles E tivemos prescriptions. também C'est-à-dire que novas ça se- prescrições, ça novas continue recomendações. on regarde les réacteurs, on Então, regarde ce qui est olharam os proposé, reatores, o et que foi en proposto, fonction de ce e qui em est função proposé, do que foi l'autorité de proposto, a sûreté autoridade de émet segurança des nouvelles emitiu recommandations. novas Et c'est en cours, recomendações. c'est un sujet tout à fait E é um assunto muito Et importante. cette prescription E essas recomendações s'ajoute foram aux vérifications acrescentadas às habituelles des verificações réacteurs, à savoir les visites décennales, rotineiras que e les réacteurs desses subissent reatores tous les que 10 ans, eles passam a disons, cada 10 3 anos, mois, 3 à 4 mois, ou seja, a de cada 3 révision. ou 4 meses de revisão dos Voilà, reatores. c'est comme ça que E é ça assim travaille en que France, voilà. trabalhamos Et donc, na à França. partir de là, Então, a partir daí, vous me posez une question. Bon, vocês on me perguntaram demande qu'est-ce que la France o est en train de por faire. Eh que a bien, elle a, França está fazendo dans agora. une nouvelle Pois loi bem, qui vient no quadro de d'être uma nova votée, lei que foi votada, normalmente il devrait y avoir une deveria certaine haver uma réduction certa redução de la production de française. produção francesa produção de de eletricidade. energia nuclear, Ce qui, actuellement, e o que faz com que entraînerait atualmente l'arrêt levaria d'un certain nombre de réacteurs. Alors ça, c'est à l'étude.
alguns reatores a pararem de funcionar em função da sua idade, tempo de vida, em função de alguns problemas potenciais ou problemas que foram descobertos. Então, tem todas umas questões de segurança que vão determinar se esses reatores vão parar ou não. Então, é bom que eles acabam de disseminar a ideia em relação a esses reatores pela EDF e fica evidente que a autoridade de segurança não foi consultada sobre esse assunto e que ela não deu um parecer e tampouco um acordo. Então, ela analisou os dossiês, os relatórios, e existe, de fato, uma grande discussão sobre esse assunto, que foi lançado nas mídias, mas, mesmo assim, existe toda uma série de pessoas que não estão necessariamente de acordo com essa iniciativa. E eu espero que entre os deputados e senadores. Então, é algo tão novo que, pessoalmente, eu creio que seja prematuro lançar algo assim. Então, isso é para tentar mostrar que a França fez algumas coisas que não constavam totalmente a questão de parar a energia nuclear, mas fez com que houvesse o paro de algumas centrais nucleares devido a questões de segurança. Então, no estado atual das coisas, o que acontece efetivamente é uma polêmica em relação ao tempo de vida dos reatores. Então, quando falamos que os reatores têm um tempo de vida de 40 anos, não é de fato 40 anos, é o número de nêutrons que alcança o aço. Não é a mesma coisa. Quer dizer que se um reator não funcionou durante 3 anos, por uma razão ou por outra, não quer dizer, esses 40 anos, não quer dizer que esse reator que teria uma vida de 40 anos vai ter automaticamente uma vida de 43 anos. Isso é muito importante de compreender, pois os reatores foram concebidos para uma certa fluência. E foi em 74 que essa vida foi estimada. Ou seja, é uma garantia do construtor. E, além disso, não tem mais garantia. Então, efetivamente, é preciso verificar atentamente a questão do envelhecimento desses reatores. E, atualmente, tudo que é mencionado em relação a 50 ou 60 anos, as autorizações não foram dadas e os relatórios não foram examinados. Então, é algo que está se tramitando no momento, eu não posso dar uma resposta, mas haverão certamente discussões muito severas em relação a esta questão, pois existem uma série de incidentes que são bastante difíceis de se suportar e as consequências. Não é com frequência que temos dejetos, mas é algo que dá medo, pois estamos falando de dejetos de vapor, barulhos insólitos, então é bastante angustiante para as pessoas que moram perto desses reatores. Tem alguns comentários, eu agradeço muito as informações da doutora Monique Sene, que, de certa forma, respondeu às questões que eu levantei. Mas eu gostaria de acrescentar alguma coisa a mais do que foi falado ontem e hoje de manhã, se possível. Sobre Angra 3, a comparação que pode ser feita hoje é realmente com a usina de Flamanville francesa, que iniciou a construção em 2007. É uma usina, a de Flamanville, como Angra 3, o projetista é Areva, ou Areva, né? E, então, seria de supor que as usinas tivessem os mesmos recursos de segurança, que não é o caso. Angra 3 tem os recursos de usinas de tecnologia da década de 70 e Flamanville agora do século XXI. E a principal diferença entre as usinas é levar em conta o acidente de fusão do núcleo do reator.
Isso consiste, basicamente, no reforço no edifício da contenção, no edifício do reator, e a introdução de recursos, como recolher um reservatório abaixo do núcleo do reator para recolher o núcleo fundido, impedindo que ele corroa o concreto e vá para o solo. E o segundo recurso, muito importante do projeto da Areva atual, é o reservatório de água dentro do edifício da contenção, de tal forma que, se faltar energia elétrica, como ocorreu em Fukushima, ele autonomamente refrigera, sem necessidade de energia elétrica, refrigera o núcleo fundido, não permitindo outras consequências. E a ideia é reter dentro desse edifício da contenção todo o material radioativo, impedindo de ir para o meio ambiente. Esse projeto é um projeto que traz a experiência do acidente de Three Mile Island de 79 e de Chernobyl, impedindo os efeitos maléficos para o meio ambiente e para a população desse acidente, desse tipo de acidente, que é o mais grave que pode ocorrer no interior da usina. Okay? Eu ressaltei na minha palestra, meus comentários de ontem, as usinas, vamos dizer, de projeto arcaico franceses, mas nós temos também, além de Angra 3, nós temos Angra 1 e Angra 2, que estão operando e exigem modificações para que seja minimizada a influência, a liberação de material radioativo para o meio exterior, decorrente de um acidente de fusão do núcleo. Angra 1 tem uma usina similar à Angra 1, que a Angra 1 é um projeto americano, da Westinghouse, e existe a usina de Kewaunee, que é de mesmo projeto de Angra 1, em que foi feita uma série de reformas e com o processo brasileiro, é semelhante até do francês, existem revisões periódicas de segurança a cada 10 anos. E é uma oportunidade muito grande, a cada 10 anos, de ser feito a introdução desses requisitos de segurança. E ainda a Angra 1 vai fazer 40 anos de operação em 2021. Então, vai ser um momento chave de se discutir. Vamos estender a vida, porque aí a vida de projeto se encerra em 2021. Vamos estender essa vida por mais 20 anos ou não? É uma questão que deve ser levada em conta pelo público, pela sociedade, decidir essa questão. Angra 2, por outro lado, também é um projeto da década de 70, que exige um estudo aprofundado de modificações, a exemplo da usina de Kewaunee, americana, etc. É muito importante. Sobre essa questão, as reformas de usinas de projeto arcaico da década de 70, os Estados Unidos vamos dizer, o país que, vamos dizer, está à frente de todos do mundo nessa questão. Tem quase 100 usinas de projeto desse tipo, e todos eles já fizeram algum tipo de modificação para limitar, pelo menos, a liberação de material para o meio ambiente. Mas eles também têm a sua, vamos dizer, seu ponto de concessão. Eles fazem um estudo de custo e benefício de se fazer uma modificação de segurança nas usinas deles. Então, mesmo essa usina de Kewaunee, similar à Angra 1, que fizeram muitas modificações, que realmente melhorou muito a segurança, mesmo ele está sujeito a algumas, vamos dizer, concessões, em nome de se economizar dinheiro. Então, são questões que nós temos até que discutir se a gente adota a mesma política ou não. Acho que isso é bem importante. Uma outra questão que eu achei interessante, que foi abordada ontem, as usinas de qualquer parte do mundo, se faz o projeto de segurança baseado em acidentes,
que são possíveis ocorrer, ou mais prováveis, né? Internos, mas também eventos que podem ocorrer externamente, tipo o tsunami que atingiu a Fukushima, né, a usina de Fukushima, terremotos, né, inundações, ventos fortes, os eventos, vamos dizer, da natureza e também produzidos pelo homem, tipo sabotagem, barragens que podem romper, explosivos que podem ser detonados na estrada próxima, coisas desse tipo, né? E, então vamos dizer, a exemplo do terremoto, então se estuda a história do país de terremoto. E se usa essa história para projetar as estruturas, os prédios, né, os equipamentos, são todos feitos em função desse terremoto histórico do país, né? E no Brasil, os terremotos são muito leves. E a regulamentação que o Brasil adotou, o limite inferior para se utilizar no projeto das estruturas, o terremoto do Brasil é muito abaixo ao limite inferior. Então foi adotado esse limite inferior de 0,1 G no projeto das usinas. Eu só coloquei isso quando foi abordado na palestra de ontem sobre Angra 2, que fez as estacas. Então ela resiste a terríveis terremotos, né? A terremotos muito fortes, que foi afirmado. Então é só esclarecer que não são muito fortes, são muito leves, por sinal. Acho que o último ponto que eu gostaria de abordar, que me impressionou muito, não é a minha área de atuação do trabalho, é a questão, vamos dizer, dos efeitos do acidente na população, né? Como a gente viu Fukushima, as pessoas foram evacuadas e a vida delas foram transformadas totalmente. De Chernobyl, então, eu fiquei impressionadíssimo. Hoje ainda existe uma ilha de 50 quilômetros que não deve ser ocupada. Isso é impressionante. Como as pessoas devem estar sofrendo com uma coisa dessa, né? A legislação brasileira sobre esse assunto gerou uma norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear que aborda a indenização nesses casos, que são em torno de poucos milhares de ORTN, nem sei como seria a unidade agora, né? Entende? E se caso extrapolar isso, a exemplo de Chernobyl, 500 bilhões, né, de dólares, os efeitos, né? Extrapolar isso, então é rateado a quantia. E a população fica desamparada. Eu acho que é uma questão muito importante isso para os nossos políticos se focarem nesse tema, que é preciso pensar na proteção social. Alguém tem que pagar por isso. As pessoas ficam fora da vida da casa deles, perdem o emprego, perdem o terreninho que plantam as coisas e ficam em situações psicológicas, né, como foi colocado aqui, em desvantagem, né, perante as outras pessoas, ficam em condições más, né, e ninguém é responsável por isso. Ou dá o dinheirinho ali para eles, ou então coloca lá como no Japão, né, fizeram umas residências provisórias na lona, né, tal. Isso é terrível. Então isso eu acho que seria uma questão para se pensar. As pessoas têm que ter as mesmas condições, afinal, de antes do acidente. Talvez não morando ali, mas tendo as mesmas condições num local mais distante, que garante o emprego delas, que garante os modos de sobrevivência e ainda ganham bônus a mais por acontecer isso tudo na vida dela, né? E alguém tem que pagar por isso. Eu, no meu ponto de vista, seria o proprietário das próprias usinas, né? Como deveria ser no Japão, e segundo eu vi os artigos, fecharia a TEPCO, né, que era a operadora, se fosse pagar tudo isso, né? Então são questões, acho que o nosso legislador devia pensar. Obrigado. Eu acho que todos gostaríamos também de ouvir do Vladimir Shevstov como está a luta antinuclear nas províncias que integravam a ex-União Soviética. Quer dizer, após Chernobyl, como hoje se coloca essa questão
não só na Bielorrússia, como na Ucrânia, como na própria Rússia. Quer dizer, o que deve ser feito lá em relação à questão do desenvolvimento das políticas de energia nuclear? Complicada. Em geral, a população não estava somente em Chernobyl. Foram as pessoas evacuadas, as pessoas normais após o acidente. Ninguém queria aceitar que o acidente era um perigo, era perigoso. Então, as atitudes em relação à energia nuclear é muito negativa. Então, como eu posso dizer, se você vê em outros países, a Ucrânia, nos diferentes países, na Ucrânia, na Bielorrússia e na Rússia, na Bielorrússia, por exemplo, teve problemas na infraestrutura, na Ucrânia, não teve a influência sobre as pessoas mais jovens. Eles se sentiram como se eles tivessem sido esquecidos. E isso gerou um estresse muito grande. Por exemplo, se você viu a apresentação do Dr. Samet, teve um momento muito importante que deveríamos entender, que foi os cientistas sempre preferem descrever os interesses, as influências diretas, mas o importante são as influências indiretas, porque também há situações sociais, que são as síndromes pós-traumáticas, os estresse na comunidade, e isso demonstra o crescimento de vários tipos de síndromes e de doenças, não somente pela radiação, mas por isso é uma situação muito difícil. Em geral, essa região precisa de um programa social especial hoje em dia, e um programa muito sério, porque eles não são autossustentáveis. A situação econômica está muito ruim, eles não têm trabalho, 60% é questão de doações que eles recebem para sobreviver. Então, de qualquer jeito, nos nossos países, nossas tradições, elas não somos muito avançadas em discussões públicas. Não sei se é um legado dos tempos soviéticos. Não sei se é por causa daquela história da proibição de transmitir a informação para a população, a situação econômica, a situação econômica estava muito complicada, então não sabíamos como proteger as crianças. Então, as atividades de proteção estão mais na parte russa da contaminação e não nas outras. Então, essas são as questões. E eu também queria adicionar uns comentários. Eu vejo que deveria haver uma estratégia geral na gestão de energia, na produção da energia, na economia de energia. Então, quando você põe isso tudo junto, no Brasil, você tem uma porcentagem de produção nuclear.
Isso, na verdade, não é nada aqui no Brasil. Se as empresas pudessem economizar essa energia, tem dois fatores principais que nós precisamos resolver no meu país e no seu país, que é... O primeiro é o excesso de consumo. Se nós crescemos com o consumo, nós aumentamos se aumentamos o consumo, logo precisaremos de mais e mais energia e logo precisaremos de energia nuclear, mas isso não pode ser um caminho. Então você sabe que o segundo fator é a organização, porque fazer políticas sobre a geração de energia. Mas se você fala sobre energias alternativas, poderíamos ir de pouco a pouco, se começar com fábricas pequenas com energia renovável, de pouco a pouco elas viram megapolíticas. Cada escritório poderia estabelecer seu próprio sistema. Em dias muito ensolarados, eles poderiam utilizar energia solar, então nós poderíamos achar um equilíbrio. Então, de pouco a pouco, ontem um dos participantes chegou para mim e falou: por que tantas pessoas são contra a energia nuclear? Eu sei que vamos apresentar todas as opiniões. Eu não sei por quê. A coisa mais importante é que vocês deveriam conseguir um consenso público de certa forma, para decidir se deveriam construir ou não construir. Todos os argumentos deveriam ser ouvidos. Então, achar um consenso. Então, muito obrigado. Professor Bernard Laponche, e faria os comentários dele, mas e a União Europeia enquanto ente? Quer dizer, dentro da União Europeia estão a Alemanha, a França, a Inglaterra, todos com potencial nuclear, poderosos, né? Existe uma política comum nessa área? Existe a perspectiva de uma... Como é que se discute a questão nuclear do ponto de vista da União Europeia? Merci beaucoup de cette question qui d'ailleurs s'inscrit à la suite de ce que vient de dire notre ami Belarus. Je suis docteur, pas professeur. Eu sou doutor, não sou professor como a Monique. Somos mais doutores do que professores. É um hábito na França. O assunto, realmente, acredito que, como é a última sessão, temos que olhar de uma forma mais sintética dessa questão energética. Então, me perguntam a lição mundial. Eu venho da Europa, mas a experiência mundial na produção de eletricidade de origem nuclear. O que podemos dizer? Bom, começou depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, tem mais ou menos 3/4 de século. Começou com o uso militar e continua a ser ligado à utilização militar, ao uso militar em vários países. Política nuclear civil, de centrais nucleares, nos países em que se desenvolveu, teve um apoio considerável dos Estados, particularmente na França, que tem uma tipificação para esse programa, teve a vontade de ter uma arma nuclear e também da energia nuclear. Então tem o apoio do Estado, ligado ao militar, uma propaganda muito grande do poder público, das mídias, e
meios potentes. E esse esforço extraordinário teve, então, uma produção nuclear muito forte na produção de eletricidade. Então, por que é só 10% mundial? Pelas razões que, como a Alemanha utilizou, que é a primeira potência europeia e a quarta mundial, ou seja, não é qualquer coisa. Mas o que dizem os alemães? O responsável da segurança alemã, que não é qualquer pessoa, diz que as centrais alemãs são tão boas quanto as outras, talvez até melhor. Mas decidimos, os alemães, o governo, as empresas, os sindicatos, que essa técnica era muito perigosa e que tinha riscos de acidente graves. Bom, foi confirmado por Chernobyl, por Fukushima, etc., que criam dejetos radioativos que não sabemos o que fazer com eles, que também são perigosos. E quando fazemos o plutônio ou enriquecimento, também pode gerar armas nucleares. Então, por causa dessas razões, a Alemanha decidiu parar com o nuclear. E é isso. É assim como o problema se apresenta. Mas o que é interessante na Europa é que cada país, a União Europeia, fala de uma energia, mas a política de energia não é uma política europeia. Cada país quer guardar a possibilidade de fazer essa escolha de energia. Então, nós temos nos âmbitos ligados ao meio ambiente, ou seja, a proteção do meio ambiente, a Europa pode intervir porque o meio ambiente é uma política europeia. Nas questões de mercado interno, concorrência, competição, a Europa intervém porque é uma competência europeia. Em paralelo, entre os países que fazem o nuclear, que utilizam o nuclear, eles têm um tratado, mas que não é controlado pelo Parlamento Europeu. Bom, é complexo, mas o resultado desses 4 países mais importantes do ponto de vista econômico, a Itália decidiu, depois de Chernobyl, que não ia usar o nuclear. E confirmou depois de Fukushima, porque o governo Berlusconi queria recomeçar com o nuclear, mas mais de 40% decidiu não continuar. A Alemanha decidiu parar. A França é o país onde tem maior produção de origem nuclear em proporção. A Grã-Bretanha, que era um potente país em produção nuclear, eles ainda têm centrais, mas não fizeram novas construções em 30 anos e atualmente está se discutindo de se reconstruir centrais nucleares, usinas nucleares, usando o modelo EPR francês, construído pela Companhia de Eletricidade Francesa, e que tem, anos de atraso e que custou 4 vezes mais. Bom, mas essa é a situação europeia atual. Bom, com relação às diretivas, às leis europeias, como tem esse contratempo climático e a necessidade de segurança energética para diminuir a dependência externa, houve a decisão europeia importante com relação aos gases de efeito estufa, essa redução dos gases do efeito estufa, e também no âmbito das economias de energia e energias renováveis, ou seja, tem objetivos de redução do consumo de energia e tem objetivos de desenvolvimento de energias renováveis e com proporções bem grandes. Bom, essas então são as situações. No nuclear tem uma diferença, mas tem uma política comum de diminuição de consumo e de desenvolvimento das energias renováveis. Na França, a última lei que falou de energia, que chama Lei da Transição Energética, tem objetivos interessantes que tem no nuclear, como falou a Monique Senet, que é reduzir o nuclear na produção de eletricidade em 75%, de 75% a 50%.
mas tem como objetivo ser 50. E de dividir por 2 o consumo final de energia. E isso é uma coisa a ser considerada. Bom, eu não sei quanto que o Brasil é, mas a gente deve estar em torno de 54 milhões de megawatts, mas dividir isso por 2 e ter 30% de energia renovável no consumo da energia final e 40% na produção de eletricidade. Então, na França, que tem essa proporção considerável no nuclear, o caminho mundial, atualmente, com objetivos da maioria dos países, inclusive a China e os Estados Unidos, é de realmente desenvolver essa transição energética, como chamamos, que é um consumo de energia menor, bom, de qualquer forma nos países ricos, mas países que têm um crescimento econômico, ao invés de ter um crescimento energético assim, eles vão continuar tendo esse crescimento, mas assim, ou seja, é fundamental. Ou seja, essa política de eficácia focado em energia renovável. E se olharmos esse movimento mundial, que é realmente geral, bom, não tem um país que diz hoje que não quer fazer economia de energia. Bom, ao contrário da situação do nuclear, né? Mas essa discussão da política energética é muito importante. Vocês são o país que tem mais fontes renováveis no mundo. Tem outros que têm outras sortes, que têm muito carvão. Vocês têm um potencial hidráulico, que vocês já utilizam, uma grande parte, mas que não acabou ainda. Tem potencial eólico no Nordeste, que é muito considerável, e um potencial solar no Brasil todo. Mas o evento novo, a partir de alguns anos, é que a produção de eletricidade a partir dessas 3 fontes renováveis é mais barato que a produção da energia nuclear. E isso é realmente algo novo, porque há 30 anos não era assim. Nessa situação de fontes de potenciais consideráveis no Brasil para essa transição energética e todos os problemas que falamos ontem de manhã sobre o nuclear, não devemos só discutir, mas pensar profundamente qual é o interesse para um país como o Brasil de desenvolver o nuclear. Bom, ainda não escutei nenhum argumento até agora que me explique por que desenvolver o nuclear no Brasil. Eu não estou falando só aqui, tá? Bom, falaram que não é para deixar tudo de lado, mas ninguém me deu uma explicação razoável. E, inclusive, ontem vimos os riscos e sabemos que o custo é superior. Eu não vejo nenhum argumento. Eu estou pronto a escutá-los, mas eu não vejo qual que é o interesse. Só se focar para o militar. E me parece que não há essa vontade aqui no Brasil, mas a minha conclusão, eu não represento todo mundo, mas eu acho que deveríamos pensar de forma simples, razoável. Temos essas fontes, temos esses problemas, vimos quais são os riscos dos dejetos, os custos. Então, por consequência, podemos tomar uma decisão tipo os alemães, que vai ser muito mais fácil para vocês, porque vocês praticamente não têm. Ou seja, quando praticamente não temos nada, não é muito difícil tomar uma decisão de acabar, de parar. E só para ter uma certeza, porque a gente sempre fala da Alemanha que parou. Agora, outros países europeus pararam ou já pararam ou estão parando? Quais são os países? Bom, tem 28 países. Nesses 28, tem 14 que não têm o nuclear, que não têm energia nuclear e que nem têm a intenção de ter.
Tem 14 que tem. A França tem 75%, que é o que mais tem. 75% da produção. E tem um pouco mais da metade dos reatores americanos. Os americanos têm 100. Bom, os americanos estão parando alguns. A França tem 58. A Alemanha, que estava com 28% da energia proveniente do nuclear, agora eles devem estar em 15%, porque eles estão parando sucessivamente os seus reatores até 2022. A Inglaterra tem, mas ela quer relançar esse projeto, ela deve estar a 15% ou 16%. A Itália, que tinha começado nos anos 70, 60, 70, eles tinham 3 ou 4 usinas, um pouco como o Brasil, mas decidiram parar, e atualmente é 0. A Espanha deve ter 15%, mais ou menos 10%, 15%. Também decidiu de não construir mais e de acabar com essas usinas. Portugal, vocês conhecem, não tem. E Portugal está em vias de ter 100% da eletricidade produzida por energia renovável. A França, já falamos, a Bélgica tem uma proporção importante, acredito que 50%, mais ou menos. Decidiram sair do nuclear, mas por enquanto a aplicação não foi colocada em prática isso. Bom, teve essa vontade política, mas houve a mudança de governo, então atualmente eles estão com dificuldade de sair da produção nuclear, mas eles têm uma produção de origem nuclear. Bom, qui est déjà très ancien, qui devrait arrêter, et je pense qu'il n'y en aura pas de nouveau. Não sei qual país só tem um. A Irlanda não tem. A Escócia, que também não tem nuclear, mas é a Inglaterra, então, que tem esses 15%. A Dinamarca não tem. A Noruega não tem. A Suécia teve um programa nuclear importante, decidiu. Eles tinham um pouco, 50%, talvez um pouco menos, decidiram terminar. De qualquer forma, não construíram novas usinas nucleares, mas não começaram a parar de fato. Só decidiram não fazer novas. A Finlândia tem centrais nucleares, usinas nucleares. Bom, a Finlândia serve de exemplo dizendo que a Finlândia tem 1/3 de nuclear, 1/3 de combustíveis fósseis e 1/3 de renováveis. A Finlândia queria aumentar o programa nuclear. Eles tiveram a péssima ideia de encomendar esse reator. E então, como vimos, eles tiveram atraso, então não começaram e o preço subiu, como eu falei ontem. Então, acredito que a Finlândia hesita um pouco descendo. A Lituânia tinha uma central nuclear, mas que desde Chernobyl pararam. Foi uma condição para que a Lituânia entre na União Europeia, que a central, que era igual a de Chernobyl, fosse parada. Porque consideramos que esse tipo de reator não era admissível na União Europeia por uma questão de segurança. A Estônia não tem, a Letônia também não tem, a Polônia diz que a Lituânia não tem, a Polônia quer talvez ter, não ter. A Polônia é muito influenciada pela Alemanha e começam a discutir sobre o custo. Não só por questões de risco, mas também por questões de custo. Porque investir no nuclear hoje, como eu expliquei, é relativamente caro. A Hungria tem centrais nucleares,
da União Soviética ainda, a Romênia ainda tem do Canadá, de origem canadense, a Eslováquia tem de origem da União Soviética, a Eslováquia também, a Tchecoslováquia, ou seja, a República Tcheca e a Eslováquia, tem centrais nucleares provenientes da União Soviética e o combustível é ainda produzido, fornecido pela Rússia. A Áustria tinha uma central nuclear, mas nunca funcionou, então tem uma usina nova que nunca entrou em funcionamento, é um caso muito interessante. Bom, a gente pode, inclusive, desmontar ela mais facilmente porque não tem radioatividade. O ideal é construir uma central nuclear e nunca colocar ela em funcionamento. Essa é a política húngara. Bom, então, não começou essa central. A Áustria tem um processo na Comissão Europeia sobre o mercado entre a EDF e a Inglaterra para fazer essas EPRs na Inglaterra, esses reatores, e que seria inadmissível pelas leis europeias. Mas é para mostrar que na própria Europa, dentro da Europa, há contradições. A Eslovênia tem uma central nuclear, Grécia não tem. Eu acho que eu dei a volta na Europa toda, né? A Suíça não está na União Europeia. Senhor professor. A Suíça, bom, no continente. Então, se a gente está no continente, vamos continuar. A Suíça deve estar a 50%. Não, eles têm muito hidráulico também, né? A Suíça decidiu sair, mas vamos ver. Por enquanto, eles decidiram sair, mas eles têm leis em Genebra. A Besno, talvez uma das mais velhas, não está funcionando bem. Bom, é a idade. Né? Então, a Suíça, o que mais? Malta não tem central nuclear, Chipre também não, Luxemburgo não tem. Bom, acho que eu terminei. Fazer um comentário e depois umas observações com relação à discussão. Eu acho que, pelo que eu entendi deste seminário, a última parte, a parte de discussão, para tentar de identificar quais são não somente as lições que nós tiramos dos acidentes, do que a gente falou aqui durante 2 dias, mas eu acho que também é importante saber o que sai desse seminário, quais são o que a gente poderia dizer os resultados de um seminário como esse, de uma importância, eu diria, excepcional para o Brasil. Porque na França tem muita dificuldade de fazer esse tipo de seminário. Tem muita dificuldade, por quê? Porque muitas vezes as pessoas que têm uma visão diferente, um pouco diferente, não são admitidas no seminário. Consideradas imediatamente como antinuclear. Então, essa oportunidade de nós estar aqui juntos, acho que é importante. Na França, eu sou persona non grata. Persona non grata. Entendeu? E quando tem uma reunião internacional, principalmente com pessoas que vêm para saber o que vai acontecer com o nuclear em outras regiões do mundo fora da França, e que eles sabem que eu sou convidado, eu não tenho entrada. Então, isso para saber um pouco também que é uma coisa que não se fala pouco, se fala muito pouco, né? E que também tem um lobby muito forte, e que não somente um lobby tecnológico, mas também um lobby político. Então, aí a gente tem que também entender quais são a maneira como funciona este sistema. Um sistema que funciona com muita oscuridade e que eu acho que precisamos muito. Entendeu? E isso foi dito já aqui umas 2, 3 vezes. Entendeu? Precisamos muito de democratizar este tipo de discussões. Não há uma... Em nossa democracia tem temas que são tabu. Entendeu? Tem temas que não são abertos à sociedade. E quando você tem uma postura diferente, imediatamente você tem o rótulo de contra. Entendeu? Eu não sou contra, eu sou científico. Eu tento demonstrar o que acontece. Eu dou as informações
E aí depois cada um faz suas análises de maneira individual ou coletiva. Então esse é um comentário. Segundo comentário, eram 2 comentários. Segundo comentário, o primeiro-ministro japonês falou agora há pouco aqui, e ele estava falando assim de uma maneira muito triste o que aconteceu. Eu entendo que é triste, entendo. Só que tem um detalhe, não tem um, tem vários detalhes. Vou falar 2 detalhes. Quando o ministro japonês estava à frente, o primeiro-ministro japonês estava à frente ao acidente de Fukushima, que tinha um caos total, que não tinha as informações necessárias, que tudo era contraditório, ninguém sabia o que estava acontecendo, e que os colaboradores do ministro Kan não tinham todas as informações e havia uma verdadeira dificuldade. O que fez o primeiro-ministro japonês? Quem mandou chamar para organizar o conjunto de discussões com os colaboradores dele? Quem foi chamar? Ele foi chamar um grande científico japonês que teve muitas experiências em Chernobyl, que eu vi 2 vezes, entendeu? E que foi que disse ao ministro, evidentemente a situação não é como a de Chernobyl, é muito mais grave, mas tem uma coisa que é muito similar a Chernobyl, que a gente vai ter que trabalhar muito. E o ministro perguntou para ele o que é essa situação igual a Chernobyl. É que o problema é psicológico, né? Então, a gente vai ter que ter um trabalho para tentar sair dessa dificuldade da psicologia das pessoas. Há uma radiofobia, e essa radiofobia a gente vai ter que trabalhar. Então, muitas vezes, as realidades com o que é a crise nuclear, muitas vezes também se coloca o rótulo de psicologia, entendeu? Estresse, psicologia. Sinceramente, estresse é uma palavra que não está bem definida. Nem os manuais dos psicólogos, entendeu? Mas se utiliza muito para justamente categorizar uma situação que é mais que um problema de estresse, é um problema de futuro. As pessoas não sabem qual vai ser o futuro deles. Então, é necessário de ter, e aí por isso que eu acho que é importante de poder justamente ter no que diz a respeito dos programas de prevenção, precisamos ter um trabalho importante de captação, de recuperação de tudo o que se faz, de tudo o que se fez nesse lugar onde teve essas catástrofes, para aprender. Eu falei de manhã, é necessário, e aí eu vou repetir novamente, talvez como uma proposta do seminário, eu acho que é necessário de criar uma entidade, eu chamei hoje de manhã um observatório, né? Um observatório das catástrofes para acompanhar justamente o estado da arte, do que se faz, daquilo que se produz no meio acadêmico, mas também o que faz a sociedade civil, porque tem lugares que a sociedade civil se organiza, e isso é pouco conhecido. E este seminário, eu acho que o Chico colocou isso na abertura, a importância da sociedade civil e a importância de democratizar esse tipo de debate. Por exemplo, vocês sabem que no Japão a sociedade civil se organizou para eles também saber quais eram as normas de contaminação que estavam sucedendo nos próprios territórios deles, porque eles não tinham informação. Mas eles queriam saber qual eram os níveis de contaminação. Eles se organizaram. Eles controlaram verduras, controlaram o leite, para depois comparar com aquilo que o governo dizia o que era, entendeu? Então, e o governo mentia, além disso, mentia. As informações, e isso eu acho que poucas pessoas sabem aqui, as informações sobre os diferentes tipos de radionucleide no Japão, o governo demorou muito para publicar a quantidade de estrociome, que é um poluente muito forte, né, na alimentação. E as pessoas que trabalhavam só trabalhavam
com cesiômetro 136, cesiômetro 137, faziam os cálculos, faziam as tabelas para saber qual era o problema da saúde com esse tipo de radionucleide e não colocavam no estrociômetro. O estrociômetro é um poluente totalmente imprescindível para você poder saber quais são os níveis de contaminação que teu corpo tem. Então, eu acho que aí é importante de fazer uma aliança entre o mundo da ciência, entre o mundo da sociedade civil, para poder conhecer o que são as responsabilidades. Onde estão os responsáveis? E não somente onde estão os responsáveis, mas também responsabilizar as pessoas para depois. Então, eu acho que essa é uma ideia. E o último ponto que eu vou colocar é que eu acho que quando se trata depois de enfrentar estes diferentes problemas, que são mega problemas, nós estamos numa situação de uma hipercomplexidade, verdadeira hipercomplexidade. Entendeu? Então, precisa, e o professor de manhã, Vladimir, colocou essa situação, precisa de dinheiro. Tem estados que não conseguem depois poder acompanhar, né, e montar políticas públicas de prevenção. Na Bielorrússia tinha uma palavra que era muito feia, de reabilitação, né, porque o Estado não tem os recursos necessários. E como hoje o lobby do nuclear quer vender usinas nucleares no terceiro mundo, não? Nós vamos a ter problemas que vão ser impressionantes. Esses países não vão ter como depois enfrentar as consequências de um acidente. Né? O lobby nuclear quer vender 2 centrais nucleares, onde? No Chile. Estão lá, vão vender no Chile. Né? Um país que é muito vulnerável do ponto de vista de outras catástrofes naturais. Não? Então, eles estão tentando também de vender nesse tipo de... Então, vamos ter que ter fundos depois para poder enfrentar as consequências. Então, eu acho que seria interessante, essa seria uma segunda proposta que eu faço aqui publicamente neste seminário, seria interessante de começar a pensar de criar um fundo internacional de catástrofes. Né? E esse fundo seria as grandes companhias, as grandes indústrias do nuclear, né? Temos a Areva e outras, né? Que elas têm que participar nesse fundo, além de ser um fundo também com dinheiro do Estado, né? Dinheiro também, talvez também pode ser dinheiro que vem também de outras das fontes, mas eu acho que se a gente quer responsabilizar essas indústrias, que chamam indústrias da morte, eles deveriam também participar nesse fundo. Obrigado. Gostaria de fazer um comentário a respeito de que é muito difícil saber o que a população pensa ou convencer a população, porque a população, na verdade, não tem conhecimento sobre usinas nucleares. Eu acho que o Chico e a Estela sabem muito bem disso, que eles distribuem panfletos na Avenida Paulista e devem perceber que a população não sabe nada. Então, eu me lembro dele perguntando para mim como é que a gente poderia convencer a população dos perigos de uma usina nuclear, quem sabe falando sobre energia nuclear, usina nuclear, mesmo acidente nuclear, acha que isso está muito longe da realidade dessas pessoas. Então, eu acho que foi discutido muito os motivos pelos quais nós somos, de uma certa forma, contra usinas nucleares para a geração de energia elétrica. Por exemplo, tem o problema dos rejeitos, que não existe solução para rejeitos de combustível usado. Quando acontece um acidente, são despesas intermináveis, né, para um país, e
causam estresse à população, e a população, além de doenças futuras, né, em geral, o que se tem percebido é que a população acaba tendo problemas neuróticos, mentais. Mas, fora todas essas coisas que foram discutidas, eu quero discutir algo mais. É o seguinte, se a gente entrar no site da Agência Internacional de Energia Atômica, no INES, tem uma informação sobre todos os reatores do mundo, o tipo de reator, quando entrou em operação, quando parou, quanto tempo demorou para ser construído, quando foi desativado, tem todas as informações de todos os reatores do mundo. Então, eu fiz um levantamento. O que se diz do lobby é que os reatores nucleares operam por 40 anos e que, depois de 40 anos, eles estão ainda muito bons e conseguiram prorrogar mais 20 anos. Então, eu quero dizer o seguinte, fazendo uma análise estatística de todos os reatores que foram fechados, parou de funcionar, que são da ordem de 100, um pouco mais de 100, eles funcionaram, em média, 25 anos. Então, porque alguns funcionaram 2 anos, 1 ano, que é o caso do reator número 4 de Chernobyl, funcionou 2 anos. O reator de 3 Mile Island, que também sofreu acidente, funcionou 2 anos. Então, tem vários reatores que funcionam muito pouco tempo. E os reatores que funcionam mais tempo são os ingleses, são da ordem de 33, 35 anos. Mas, se for ver, a média do tempo de vida útil dos reatores é da ordem de 25 anos. Então, se a gente levar em conta isso, a energia nuclear é uma energia extremamente cara, porque, na verdade, funciona bem menos do que se propõe a funcionar. E uma outra coisa que eu acho que não foi quase discutido é a história do descomissionamento, que é o desmantelamento e devolver o lugar para o público. Quer dizer, o descomissionamento não foi feito totalmente em muitos reatores do mundo. Por quê? Porque não se sabe o que fazer com o combustível usado que está nas piscinas dos reatores. Então, como não tem solução para esses rejeitos, então não se descomissiona totalmente. Ele fica dentro da piscina do reator, para o reator, mas desativar totalmente o reator é uma questão extremamente complicada, extremamente cara, é muito cara, e levaria também, se soubesse onde levar, mais ou menos da ordem de talvez 10 anos. Então, 10 anos para a construção, 40 anos de funcionamento e 10 anos de descomissionamento. Da ordem de 50, ela está dizendo, descomissionamento. Então, é uma questão muito complicada que, na verdade, não são discutidas, né? Se discute os acidentes, se discute uma série de questões do mal que um acidente causa, mas tem várias outras questões que não são discutidas e que não são escondidas, mas não são contadas para o público. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Nada foi falado, ou muito pouco, do ciclo do combustível, né? O ciclo se inicia na mineração. Atualmente, a mineração no Brasil é feita na cidade de Caetité, no interior da Bahia. Lá o minério é extraído, dele é extraído o diuranato de amônia, que é o DUA, que é o Yellow Cake. Esse produto passa por um processo de purificação e transformação em hexafluoreto de urânio, o F6. Esse material ele é sublimado, né? Ele passa para o estado gasoso, e o isótopo de urânio 235 é enriquecido, né? Naturalmente, ele é cerca de 0,7% desse material, e para o uso em reatores de potência fica em torno de 5%. Depois de convertido, esse material é transformado em pastilhas cerâmicas
colocado dentro de varetas de uma liga de zircônio, que é um aço especial, e esses conjuntos que vão para a usina nuclear. Então, para quem não conhecia o ciclo, basicamente, muito resumidamente, é isso que acontece com o urânio, né? Uma coisa que é importante ressaltar é que muito se fala da mineração que contamina, não sei o quê, né? Se fala muito, mas eu só queria pontuar uma coisa, que a radiação é uma coisa que existe na natureza, né? A gente está falando aqui de atividade, que é alguma coisa que altera essa radiação natural. Com certeza, em Caetité, o nível de radiação natural é maior do que no resto do Brasil em geral, porque o urânio está lá naturalmente presente, né? Então, é bom pontuar isso, né, para as pessoas saberem que a mina de urânio está lá porque lá tem urânio, não é que não, eu quero fazer uma mina. Não, foi escolhido porque lá tem urânio, né? E você falou, eu apresentei muito rapidamente a área nuclear do governo ontem, e se focou muito aqui na área de produção de energia, mas a área nuclear é maior do que isso, né? É importante ressaltar a parte de medicina nuclear, né, e dentro dela, para produção de radioisótopos, temos reatores de menor potência, claro, que os de produção de energia, mas com riscos semelhantes, né? E como eu e Sidney a gente estava discutindo aqui hoje mais cedo, o uso da radiação ele é sempre justificado, né? A sociedade ela tem que parar e pensar, vale a pena usar essa fonte? Então, você prefere ter um diagnóstico médico de alta qualidade, mas para isso você tem que construir um reator, para construir um radiofármaco. Então, é sempre uma balança, né? Um dos princípios da radioproteção é a justificação e o outro é a otimização, né? Você vai tomar a quantidade de dose tão baixo quanto razoavelmente exequível. Então, eu queria só pontuar essas outras áreas da área nuclear, né, porque foi muito focado na produção de energia elétrica, né? Então, eu queria lembrar que existem outras áreas. E muito se falou também de reduzir o consumo de energia, reduzir o consumo. Isso pode ser válido para um país rico, né, mas para um país de desenvolvimento, na verdade, o consumo per capita do Brasil é pequeno. A tendência é que a gente aumente o nosso consumo, né, para levar energia de forma igual para toda a população, mas claro que de forma eficiente, né? O consumo tem que ser de forma eficiente. O Brasil tem o programa Procel, que busca essa eficiência energética, que é você ter o mesmo benefício da energia elétrica com um uso mais eficiente, né? Você tem o mesmo benefício com um uso reduzido. Mas ressaltando que o Brasil ainda tem muito a melhorar na parte de energia. Bom, eram esses meus comentários. Bem, eu tenho que fazer aqui uns comentários a partir um pouco da pergunta que colocou o Alfredo. Para que esse seminário? E também dar umas informações, acho que para todos aqui. Há um dado essencial a considerar, que o tema, como disse a professora Emiko, um tema muito longínquo da realidade cotidiana dos brasileiros. Muito longínquo. Acidentes aconteceram, digamos, do outro lado do mundo. É possível que o reator de Fukushima, que está ainda afundando, vá surgir aqui do lado de cá, da Terra. Então, é um tema extremamente longínquo que mobiliza as pessoas quando há algum acidente grave. Aí, naturalmente, toda a mídia dá cobertura, nós ficamos sabendo detalhes, ficamos impressionados, mas como alguém já disse aqui, eu acho que foi o Vladimir que falou,
pouco a pouco a gente esquece, vai se acostumando com a ideia e passa. Então é um pouco o que eu falei no primeiro dia aqui. Nós, chamado povo em geral, não o povo que está dentro desses sistemas, trabalhando de uma forma ou de outra ligado a ele, é um assunto que não tem absolutamente nenhum interesse. Porque não vê. Inclusive, as usinas como o lobby funciona na propaganda, ele funciona bem, ele tem muito dinheiro e muitos elementos para fazer uma boa propaganda. O que nós temos de visão das coisas é que estão aquelas lindas usinas sendo construídas lá em Angra, num lugar, inclusive, paradisíaco, que é a região toda de Angra, e pronto, vamos deixar eles lá construindo, tudo bem. O que nós temos que nos meter nessas coisas? De vez em quando vem uma notícia de fora, do ciclo do urânio, vem uma notícia lá de Caetité, né? Poços das pessoas lá, descobriu que estavam radioativos, porque passou não sei o quê, etc. Aí todo mundo se assusta, fala, não, mas esquece de novo. Então a realidade de você pedir um consenso, quem que falou em consenso aqui? Construir um consenso na sociedade. Estamos longérrimos disso, longérrimos. Eu diria que esse seminário aqui, que eu saiba, é o primeiro seminário deste nível e patamar sobre a questão, com, inclusive, uma perspectiva crítica, fundamentalmente, que se faz no Brasil. Eu participei de vários seminários aí já, montados pelo sistema nuclear, pelo lobby nuclear, que tem muitos universitários, distribui muitas bolsas. Eu me lembro de um seminário que eu fui na FGV, e quando eu falei com uma dúvida, me olharam, como você falou aqui, olha, não persona não grata, mas doido. É um doido aí falando desse assunto. O que esse cara está falando? Tem alguma dúvida sobre isso? Então, na verdade, essa é a realidade do Brasil. Então, um seminário como esse, ele tem um papel de lançar uma primeira... neste nível. Eu não vou nem falar para vocês o que acontece dentro do Congresso. Estamos aqui com praticamente nenhum parlamentar. O senador Cristóvão teve que sair, porque tem que sair, tem que participar das coisas. Como ele está aí? Ah, pronto, está aqui. Pelo menos, né? O senador Cristóvão, a gente vai contar nos dedos as pessoas com quem ele pode falar desse assunto. Estava há pouco um deputado, estava aí há pouco tempo, que se interessa também pelo assunto, mas contados nos dedos. Então, na verdade, esse seminário tem um papel de fazer, olha, gente, esse assunto é sério. Então, se nós sairmos aqui com pelo menos a percepção de que ele é extremamente complexo, mas ele é extremamente sério, e nós pudermos alargar o campo dessas pessoas que estão um pouco preocupadas e indo aprofundar um pouco, porque acontece, por que ele é feito? Por que de repente surge a ideia, o senador Cristóvão fazer um seminário sobre isso aqui? Ele já teve várias iniciativas aqui no Senado sobre o assunto, inclusive em torno do projeto dele de moratória. Então, já houve coisas aqui no Senado, aqui no Congresso, discutindo as agências, já houve coisas desse tipo. Mas por que, de repente, agora? É que também, objetivamente, agora, talvez a gente está tendo a possibilidade de acordar mais gente para o problema com o que está acontecendo em Angra. Há pouco tempo atrás, quando aconteceu que foi preso o presidente de Angra, foi preso, saiu no jornal. Foi uma verdadeira saraivada de tiros, não nele, tiros nos que o prenderam. Inclusive, o ministro da Defesa do país deu uma entrevista, está escrito, não estou inventando, está escrito na entrevista por um blogueiro conhecido, famoso, não um blogueiro qualquer, dizendo que a PF não entra em Angra. Essa é a realidade nossa. Essa é a realidade nossa. É um assunto fechado. É um assunto de um tipo de interesse. O Tucano falou que aqui, então, se todo mundo é contra, agora se fala... Por que isso não para? Ele disse porque tem muitos interesses.
Então, tem tudo mexendo nisso, é complexo, é difícil, então precisamos começar. Existem no Brasil, e provavelmente a maioria, a maioria não, a totalidade não diria, mas a grande maioria das pessoas aqui provavelmente não sabe que existem 2 organizações da sociedade civil tentando levantar esse problema no Brasil. Aliás, elas foram as 2 criadas, coincidentemente, na mesma noite, sem saberem que uma existia, a outra existia, logo depois do acidente de Fukushima, que foi o que levou a Alemanha, segundo o nosso Dieter Mager aí, a mudar de posição. A Alemanha estava dividida, metade de um lado, metade do outro. Quando aconteceu Fukushima, tirou as dúvidas. Não queremos nucleares aqui na Alemanha. Aqui no Brasil, Fukushima fez o quê? Acordou um certo número de pessoas. Inclusive, reacordou gente que há muito tempo vinha brigando contra usinas, nos tempos da Jureia, de São Paulo, antes de Angra, e que falou, opa, se deu conta de que este assunto, usina nuclear, era um assunto delicado, que mereceria a gente tentar entender um pouco mais o que está acontecendo. Então, quando o Eduardo fala que ficamos só na usina nuclear, porque era o tema. Nosso tema não era o nuclear, nem é o tema, digamos, de todos os tipos de uso. Isso podemos falar, mas o tema era usinas nucleares. O título do seminário, Usinas Nucleares, Lições da Experiência Mundial em torno de usinas nucleares. Obviamente, ao falar disso, tem que falar de outras coisas. Mas é o tema, por isso que estamos restritos. Mas isso significa que quem tem que ficar restrito, tem que ampliar. Então, as 2 organizações que existem, uma criada no Rio, chama-se Articulação Antinuclear Brasileira. Ela reúne organizações do Brasil inteiro, com base em outras organizações que tratavam do meio ambiente, etc., e construiu. E a outra apareceu em São Paulo, Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares. Só isso, só essas 2 existem no Brasil, nada mais. E são, quem aqui não são tão... Os senhores são todos muito jovens, para lembrar de filmes antigos, mas tem um filme famoso chamado Exército de Brancaleone. É um filme italiano, não é? Um autor muito conhecido, mas que era o quê? É um grupo ínfimo de pessoas, no caso, maltrapilhos, não é? Que enfrentavam lá Dom Quixote, grandes gigantes. Não é? No caso deles não era bem isso, mas eram de uma maneira... Então, no fundo, a luta antinuclear, eu diria mesmo, que é antinuclear no sentido de que não dá para construir usina enquanto esse tipo de risco existir. E aí eu queria falar uma observação aqui sobre o que já foi falado aqui. Ao tentar entender, eu tenho procurado ler, perguntar para todos que conhecem o assunto, tentar entender detalhes da coisa, e fiquei sabendo de 2 histórias que eu acho muito impressionantes, que aconteceram em Chernobyl, Bielorrússia especificamente, e já também no Japão, e que tem uma origem na França. É um grupo de cientistas, não sei se cientistas, o que eles seriam, franceses, que criaram um programa que eles deram o nome de Ethos, voltado para quê? Para essa problemática que o Alfredo está levantando. Como fazer depois da catástrofe? E o raciocínio era muito simples e, ao mesmo tempo, trágico, quando a gente pensar. Governo nenhum terá dinheiro, e aqui já foi levantado o problema do fundo, criar um fundo. Governo nenhum terá o dinheiro para suportar as consequências de um acidente, que nos trata somente de descomissionar uma usina, que já é um negócio cavalarmente caro e complicado. Trata-se de evacuar muita gente, de fazer alojamento para as pessoas, de criar emprego, de criar atendimento médico. Então, o governo nenhum tem condições de fazer isso. Muito menos nós, pobres governos do terceiro mundo, que estamos sendo assediados continuamente pelo lobby nuclear para nos meterem usinas no nosso país. Agora eu nem estava sabendo que o Chile também estava sendo atacado. Lá no Bolívia, a nossa querida Bolívia, com todas as suas novidades que tem lá, de repente a gente fica sabendo que o lobby nuclear não tem tanto interesse médico, de saúde, não.
Está enfiando um cavalo de Troia dentro da Bolívia, que é a famosa pequena usina de múltiplo uso para fazer isótopos para a medicina. Bom, meteu aquilo, pum, está ali, brechinha. Abriu a brechinha, dali vai começar a entrar todo o resto da cavalaria. É esse dado que é o dado que a gente tem que ter. Então, na verdade, o nosso problema é muito mais do que pretender chegar num consenso, ou pretender... E aí vem o problema do antinuclear. O que é o antinuclear na Alemanha? Não queremos usinas aqui. Por quê? E o Bernardo deu os três motivos que eles deram. Primeiro, segurança. Segundo, resíduos impossíveis de resolver. E terceiro, plutônio para bomba atômica, ou seja, proliferação da arma atômica. Então, isso basta para a gente ser antinuclear. Não vai ser contra a pesquisa do átomo. Não vamos agora fechar as portas para continuar a pesquisar tudo que o átomo pode fazer. Mas vamos ser contra a manipulação do átomo na medida em que ele cria esse tipo de perigo. E eu sou, pessoalmente, extremamente preocupado com tudo que se possa fazer para as pessoas sintam menos. É o que faz o Projeto Ethos. O Projeto Ethos diz, na medida em que governo nenhum pode resolver o problema de todas as pessoas que terão que viver em territórios contaminados enormes, nós temos que encontrar um jeito de ensiná-las a viver com a radioatividade. Se a gente for pensar bem, isso é de uma perversidade incrível. Olha, não tem mais jeito, não vai poder tirar vocês aí, vocês não vão poder sair, nem nada, etc. Então, olha, vocês têm que aprender a não comer cenoura amarela demais, verdura não sei o que mais. Por quê? E aqueles que na França, tem o projeto francês equivalente na França, é o SAGE, né? O SAGE na França, aqueles que na França fazem a propaganda do projeto equivalente na França, para se acontecer um desastre, todo mundo tem iodo na sua casa para botar, para comer iodo, pastilha de iodo, né? Se acontecer, o que o pessoal fala? Muito bem, vocês estão aí para nos ensinar a morrer felizes. O que é isso? Então esse que é o problema. Eu acho que aí se confunde muito as coisas. E eu acho que a gente vai ter muita discussão a fazer no Brasil se a gente conseguir. Esse que é o dado. Quer dizer, não é que a gente tem que fazer muita discussão sobre isso no Brasil. Se a gente conseguir fazer. Porque a gente conseguir ganhar mais gente. Essa sala aqui, pela gravidade do assunto, deveria estar lotada. Lotada de jovens. Lotada da pessoal da universidade. Por que não está lotada? Porque é muito longínquo demais. Então, no fundo, esse é o problema. Nós temos que ter muita clareza que o antinuclear é o quadro que se apresenta com o atual uso de usinas nucleares. Isso é o quadro que se apresenta. A nossa associação, Articulação Antinuclear Brasileira, é para isso. E é, evidentemente, está em todo o ciclo do urânio, desde a mineração até o rejeito. Mas é para o problema da gente evitar que tenhamos que fazer uma coisa impossível no Brasil. Cuidar da saúde de uma quantidade enorme de pessoas que vão ter que viver o resto das suas vidas em territórios contaminados, recebendo doses pequenas, mas fatais de radiação. Fatais no prazo. Então, desculpem essa minha veemência, mas eu acho que para a gente situar bem onde é que a gente está. Senão a gente fica falando academicamente, não é? Fica falando genericamente. E eu acho que aí tem que discutir veementemente. Quer dizer, eu acho que o fundo seria a aceitação de que vai ter catástrofe e nós vamos ter que cuidar das pessoas das catástrofes. Não! Nós temos que não ter catástrofes. Esse que é o objetivo. Não é cuidar dos catastrofados, é não ter catástrofes. E o que precisa fazer isso? Essa é a luta. E isso se chama luta antinuclear. Eu só quero comentar que chegaram aqui 2 perguntas da doutora Silvia Maria Velasquez de Oliveira ao representante da Bielorrússia. Por que o senhor não comentou os dados sobre exposições do público publicados pelo United Nations Committee on Atomic Radiation? Não os considera confiáveis ou os desconhece? Essa é a pergunta.
Então, a situação, por que os nossos próprios resultados durante a minha apresentação e os meus dados, que não são iguais aos dados internacionais já reconhecidos, primeiramente, eu tenho certeza que os resultados, eu conheço os resultados e eu pude explicar tudo em relação àqueles resultados específicos. Fizemos uma pesquisa durante muitos e muitos anos. Então, os resultados da Agência Atômica Internacional, parece que a agência não é tão independente e parece haver uma conexão entre a OMS e essa agência. Então, se você dá uma olhadinha nos dados mais importantes da OMS, você pode perceber a apresentação, por exemplo, do Dr. Summit. Então, a OMS está olhando as consequências de Chernobyl e também de Fukushima, porque eles estão tentando analisar os dados externamente. E eles sempre estão tentando achar resultados diretos, impactos diretos da radiação. Então, para ser totalmente franco, há muitas discussões, porque eles só concordam em uma doença direta, que é o câncer de tireoide. E as discussões são infindáveis. E eu também gostaria de dizer que, em geral, para repetir mais uma vez, que em geral, as consequências indiretas são 10 vezes até 15 vezes mais danosas para a saúde, para as populações. Então, por exemplo, não são consequências diretas, o desemprego, por exemplo, mas, então, elas são consideradas consequências. Então, para nós, a gente precisa entender que as consequências afetam as pessoas. Então, a situação primária e a situação final, que incluíram outros impactos. E isso não está fazendo parte dos dados. Então, a OMS gosta disso, desses impactos diretos. Então, a agência atômica também gosta dessa situação, porque pega os resultados que são 10 vezes menores e estão longe da realidade. Então, a situação é bem diferente, especialmente, então, alguns indicadores estão relacionados a grupos específicos, mas se você somar todos os grupos, então tem pequenos grupos afetados, grandes pessoas afetadas, e aí você tem 4 fases, e esses números não ilustram a realidade. Então, quanto tempo o paciente ficou no hospital, a temperatura, se ele tinha febre, os outros resultados. Talvez isso fosse interessante para outros tipos de estatísticas, mas para nós, que estávamos discutindo certas consequências que não eram tão diretas, como eu diria isso? Eles não refletem a situação real, a realidade. Então, essa foi uma das razões pelas quais eu apresentei os resultados internos e não os externos. E eu não tenho certeza dos resultados externos. Então, na minha opinião, eles não refletem a realidade de jeito nenhum. Eles são alguns indicadores, mas eles não refletem a realidade. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, certo? Muito bem. Ao representante da França, e aqui temos 2 representantes da França. Essa é uma pergunta um pouco longa. Por que o senhor não comentaram o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica em face das convenções de segurança entre os países membros? Todo o apoio logístico, técnico e financeiro nos 2 acidentes nucleares não foram sequer citados. Ao citar seus projetos de pesquisas,
não os contextualizaram em relações a centenas de outros também publicados por vários países. Os senhores têm restrições aos outros artigos ou abordagens? Caso sim, quais restrições? Não tenho nenhuma restrição com relação ao estrangeiro ou todos os trabalhos feitos em nível internacional. Mas eu tinha como possibilidade de explicitar os problemas que aconteceram na França com alguns incidentes e que permitiram entender melhor o risco do nuclear. Esse famoso risco de incidentes que pode se transformar rapidamente em acidente porque esquecemos uma manutenção, porque deixamos para fazer uma manutenção muito tarde. São pequenos problemas que permitem a chegada de um problema muito grande. Uma válvula fechada, que ela, enquanto deveria estar aberta, uma torneira que não está aberta ou fechado, e com a não possibilidade na sala de controle de verificar esse problema. É isso que eu falei. Eu dei dados com relação a isso, orientações sobre isso, mas que são efetivamente coisas que foram levadas em conta, quando analisamos incidentes, quando tentamos ver como melhorar os reatores, mas não podemos esquecer nunca que um acidente, vocês não podem criar um modelo de acidente, porque se vocês criarem um modelo de acidente, ele nunca vai acontecer. Um acidente é uma sucessão de vários pequenos esquecimentos ou probleminhas que aconteceram porque aconteceu uma vibração no reator, porque tinha corrosão, porque a água estraga o material. Então, é difícil você ter um acompanhamento perfeito, e quanto mais o reator envelhece, e esses envelhecimentos faz com que alguns parafusos podem quebrar. Um relatório que eu não falei, que acabou de sair, mostra que nos reatores circula um certo número de peças migrantes, como nós chamamos, e essas peças migrantes são pedaços de durex, de parafusos, de canos, de tudo. Bom, de tudo, são pequenas peças, e esse documento que é extraordinário, que chamou a atenção da EDF de verificar isso tudo, Companhia Elétrica da França, e eu estou esperando o relatório de 2015 para ver se realmente foi muito bem feito, porque não é simples. Mas no que a IEA, eu não tenho nada contra essa agência. Eu leio as publicações da IEA, mas eu não falei porque eu estava falando da França. Então, era o que falou Vladimir. A IEA tem uma ambiguidade no papel dessa agência internacional, porque ela foi criada para controlar o respeito do Tratado de Não Proliferação, ou seja, verificar que os países que assinaram esse Tratado de Não Proliferação, para que eles não utilizassem para o militar, para fins militares. Bom, a gente viu que eles tomam muito cuidado, principalmente com o que aconteceu no Irã, mas ela deve ser o promotor também de uma indústria nuclear civil. Ou seja, ela é muito incomodada porque se você é o promotor de uma indústria civil, você é o promotor do enriquecimento de urânio para criar o combustível e, eventualmente, o retratamento para criar o plutônio, e, finalmente, você está na contradição que conhecemos e que ainda conhecemos com os países que querem ter uma bomba nuclear.
Então tem esse papel duplo. Bom, a energia nuclear civil passou também por um acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é que a OMS só pode se pronunciar com relações a questões nucleares com a aprovação da IAEA. Isso é escandaloso. A OMS cuida da saúde e não entendemos por que ela é controlada pela Agência de Energia Nuclear. No que a Monique falou, bom, eu tenho muita reticência com relação às publicações da IAEA por causa disso. Bom, tem que ler. Sim, tem que ler. Pelo nuclear, a gente tem que chamar a atenção que a literatura internacional é que todos os reatores atuais, praticamente no mundo e os franceses, o acidente grave não é levado em conta na concepção dos reatores, porque foi reputado como impossível. Tinha a reputação de que seria impossível ter acidente. E isso é perigoso porque esses acidentes graves aconteceram mesmo com a concepção, porque a concepção desses reatores não previam. Bom, tem relatórios que tinha esse pensamento oficial internacional. E eu acrescento que, pessoalmente, eu acho que tem que levar em conta todas as modificações necessárias que foram feitas em todos os outros reatores. Não é normal construir um reator nas bases dos anos 70. Se vocês tentarem construir assim, vocês vão ter também problemas. Pessoalmente. Pessoalmente, é a minha opinião. É a minha forma de ver. Dizer também que não temos que esquecer que todo esse sistema tem também eu chamaria um dogma, que é um sistema que está irrigado, está banhado por muitas certezas. São certezas. Todos os documentos que você tem são certezas. Não tem incerteza, não existe nenhuma incerteza. Entendeu? Então, ok. Então, a partir daí, não existe também o imprevisto. Entendeu? Não tem imprevisto. É impossível. Tudo é perfeito. Então, a partir daí, como você quer ter discussões com esse pessoal, é muito complicado. Obrigado.